poder estar aqui para ver o cumprimento das promessas. Que Ele começou na minha vida ainda quando eu estava zero à esquerda, sem entender nada. Né, Michele? Meu aniversário, você lembra? Covarde, né? E eu me sinto todo dia me acovardando ainda, mas eu estou vendo, o Senhor está me dando vida para ver o cumprimento das promessas. Aquela igreja que nós acabamos de ver ali no Jardim Vitória vai ser só mais um passo da grandiosidade que o Senhor vai fazer. Tudo que Ele quer é que o nosso coração esteja pronto e preparado para viver as promessas dEle. Amém, queridos? Nós viemos aqui nessa noite cultuar. Quem veio cultuar ao Senhor? Quem veio dar glórias? Quem veio honrar? Quem veio magnificar, exaltar, bendizer, engrandecer o nome daquele que é vivo e vive para sempre. Aleluia. Esse é o motivo do culto, amados. Quando a gente vem no culto é para isso. Não tem outra coisa que nós viemos fazer em um culto, numa reunião como essa, que você sai de cena, sai dos seus afazeres e você venha para cá, para um lugar como esse, você vem para dar ao Senhor. Mas de quebra, Ele sempre nos dá o melhor, porque Ele sempre tem melhor para nos dar, Ele sempre tem o melhor para nós. E eu fui separado, eu fui chamado para trazer uma palavra para vocês nessa noite de domingo, amém, amados? E sempre como o pastor Júnior fala, quando a gente vai pregar, a gente precisa colocar o nosso coração, o nosso espírito a ouvir a voz de Deus, porque não é os versículos que eu sei, que eu já decorei da Bíblia, não é a minha teoria, não, é aquilo que o Senhor quer falar. E hoje eu levantei da cama, quando eu sentei na cama, eu recebi uma carga muito forte do Espírito Santo. Eu acho que você já teve essa experiência, sabe? Eu sentei na cama, eu sempre já levanto, já adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, porque eu pude abrir os olhos e antes de ficar em pé, eu já pude sentar na minha cama. Porque já teve dias, né, filha, de eu sair da cama e cair no chão e esperar o farmacêutico vir me dar uma injeção, porque a minha coluna estava travada. E quando eu sento na cama e eu sei que eu posso ficar em pé, eu glorifico a Deus. E essa manhã não foi diferente, eu recebi uma presença gloriosa do Espírito Santo. Essa mesma presença que está aqui. E a presença do Espírito Santo, ela é assim, nós não precisamos ficar fazendo barulho para que haja manifestação do Espírito Santo, porque por causa da presença do Espírito Santo é que o barulho acontece, amém? Nós não precisamos fazer nenhum barulho, nenhum estardalhaço, porque o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite. E eu já tinha uma palavra há muitos dias no meu coração, e teve até um dia na semana, acho que foi na semana da conferência do Espírito Santo, o Senhor tinha uma palavra muito forte no meu coração para mim trazer aqui algo para profetizar aqui. Mas eu falei, Senhor, eu não vou se a oportunidade não for me dada. E a oportunidade não foi me dada naqueles dias. Então eu falei, Senhor, eu não vou falar, eu só vou falar quando o Senhor me der a oportunidade. Porque se é do Senhor, a oportunidade virá. Porque nós temos que respeitar o tempo de estar calado também, amém, amados? E nessa manhã, o Senhor me deu essa palavra que eu vou transmitir nessa noite. Ela vai ser rápida e indolor, amém? Prepara o seu coração. Se você já está enquadrado nessa palavra, você só vai se encaixar mais, alguma beirinha que tiver fora. E se você não estiver enquadrado, a intenção do Senhor aqui nessa noite não é te afastar, é te trazer. É te moldar, é nos moldar, é nos deixar de conformidade com a vontade dEle. Porque quando a gente está debaixo da vontade dEle, aconteça o que vier acontecer, venha o que vier, fale o que falar, nós estamos na presença do Senhor. E quem está na presença do Senhor pode balançar, mas não cai, porque quem está na presença do Senhor, ele se torna inabalável. Amém? Então vamos ler a palavra que nós vamos comentar nessa noite. Eu marquei aqui, são poucas folhas, são só 5. Elas estão bem fáceis, eu marquei tudo para não esquecer.
E eu quero que você esteja com o seu espírito, amém? Quebrantado para receber a palavra do Senhor nessa noite. E o tema dessa palavra, a leitura base dessa palavra, está em Provérbios 18, 21. Eu quero pedir para o Marcelo, já falei com ele, para nós ler juntos aqui. Vocês vão ler ali, eu vou estar lendo ali naquela tela menor. Amém? Para a gente ler na mesma versão, porque as Bíblias, né, sempre tem uma versão diferente uma da outra, mas o significado é o mesmo, são sinônimos. Amém? Então, para que nós entendamos a palavra do Senhor na sua integralidade. Então está lá. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. A leitura base já é forte, né, amados? A língua tem o poder de vida e morte. E quem a ama, vai comer do seu fruto. Então tem dois frutos ali, para você não ficar preocupado. Tem dois frutos, tem o fruto da vida e tem o fruto da morte. Se a sua língua transmite vida, você vai comer vida, você vai ter vida. E se a sua língua tem morte, diga misericórdia. É isso. Mas não dá para falar sobre o poder da palavra, porque o tema que eu separei aqui para essa mensagem nessa noite, se você quiser anotar no seu celular, tem bastante coisa aqui para você anotar, para você reviver depois do culto, porque às vezes nem a gente ouve, né, e às vezes não dá para guardar tudo. E eu costumo dizer que mais vale uma frase escrita do que um livro na cabeça. Porque uma frase escrita você nunca vai perder ela, você vai ter ela nos seus arquivos, você sempre vai ter ela escrita, mesmo que talvez você a perca, mas alguém vai achar e vai fazer uso. E um livro todo, você decorar ele todo na cabeça, se um dia você tiver um pequeno aneurisma, um AVC, você pode perder tudo, esquecer tudo e nunca mais lembrar. Então mais vale uma frase escrita. Diga comigo, mais vale uma frase escrita do que um livro na cabeça. É isso, guarde essa frase. Autor César Falcão. Eu estou preparando um livro de frases, assim, porque eu tenho muitas dessas frases que eu crio assim na minha cabeça e eu já fui aconselhado a escrever um livro de temas, de frases como essa, que tem várias, inclusive algumas que nós vamos citar aqui. Tudo à luz da palavra do Senhor. Amém, amados? Então não dá para falar do poder da palavra sem falar do autor. Porque o autor da palavra é quem? É Deus, o Criador de todas as coisas. Quando a gente começa a ler o livro de Gênesis lá, né, que a gente... Quantos já leram a Bíblia aqui por inteiro? Hoje não tem quase ninguém aqui que leu. Tem uma, duas, poucas pessoas. Glória a Deus pela vida de vocês. E outros que tentaram, começaram, né? Naquela empolgação, começa no livro de Gênesis, não é? E tal, e vai indo, daqui a pouco os afazeres, as preocupações passam a ser maiores do que a disciplina de ler a palavra, e você para no meio do caminho, interrompe e não consegue ler. Mas sempre você começa a ler o livro de Gênesis, não é? Porque é lá o começo. Talvez se você começasse a ler pelo livro de Marcos, lá os evangelhos, que não é nem o primeiro evangelho, se você começar a ler o livro de Marcos, você vai entender o evangelho. Talvez você vai até conseguir ler a Bíblia inteira, porque quando você começa lá nos evangelhos, principalmente o de Marcos, você vai ter uma percepção maior, um amor maior, um gozo maior de ler a palavra, e você vai ver que você vai conseguir ler a Bíblia inteira. Não que isso seja uma meta, não que isso precisa acontecer para que você seja um crente de verdade, você tem que ler a Bíblia inteira, mas pensa bem, é a palavra que nós pregamos. Como é que a gente prega a palavra sem conhecer a palavra na íntegra, né? Lógico, nós nunca vamos saber tudo, sabe por quê? Isso aqui é uma fonte inesgotável, mas pelo menos a gente precisa conhecê-la. Amém? E o autor, o criador dessa palavra é Deus. Ele começou o mundo e todas as coisas que existem como? Pelo poder da palavra. Então ele começou dizendo, haja luz. Então ele disse a palavra. Ele começou dizendo, haja porção seca. Ele separou a porção de água de cima a de baixo. Então ele foi criando tudo pelo poder da palavra. Tudo que ele fez. A única coisa que ele não fez somente com o poder da palavra foi nós, o homem.
Mas antes ele disse: façamos o homem. Então ele disse também: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então o autor, que possui, que é o detentor da palavra, é o nosso Deus. Foi Ele que deu para nós, por ter nos criado a característica, nos deu esse atributo de termos também o poder da comunicação. Já repararam que o papagaio, ele fala algumas palavras? Certamente pode ter algum outro animal que fala, mas o papagaio, por que ele fala? Porque ele ouve alguém falando, então ele tem as cordas vocais. Eu não sei, eu não conheço dos animais, não estudei biologia, mas ele tem a percepção, então ele consegue decorar, mas ele não tem racionalidade. Não existe nenhum ser na terra que seja irracional a não ser o homem. Por quê? Porque no homem Deus colocou um atributo, e Ele colocou no atributo dele em nós o poder de quê? Da comunicação, da palavra. E é por intermédio dela que nós nos comunicamos. O poder da palavra. Então você, por ser imagem e semelhança de Deus, você tem um atributo de Deus na sua vida, que é a palavra. E essa ferramenta, ela é poderosíssima, amados. Nós já lemos ali que a palavra, ela tem poder de trazer vida e de trazer morte. E quem a ama comerá do seu fruto. Nós vemos no livro de Hebreus 11:3 que diz que os mundos foram criados pela sua palavra. Então tudo que existe debaixo do céu, tudo que existe debaixo do céu foi criado por Deus. E aí a Bíblia ainda diz que tudo que foi feito sem Ele não se fez. Não é verdade, não existe. E aí quando vem Jesus também, em resgate da nossa alma, da nossa vida, não foi diferente. Ele também, tudo que Ele fez aqui, Ele começou a fazer, foi por intermédio da palavra. Ele curou enfermos, Ele curou paralíticos, cegos, Ele libertou pessoas pelo poder da palavra. Ele acalmou a tempestade. Lembra no barco lá, que a gente lê lá em Marcos, quando ele estava no barco lá descansando, que ele levanta o barco e o mar estava em tempestade. O que ele fez? Ele deu uma ordem, ele falou a natureza, e a natureza ouviu a sua voz. Ele disse: aquieta-te, mar, acalma-te, vento. E o vento, e a Bíblia diz que logo se fez bonança. Por quê? Porque há autoridade na palavra. Então Jesus também veio demonstrando esse mesmo atributo que eu e você temos: o poder da palavra. As nossas palavras, elas têm poder. Aleluias, glória a Deus. Quando o profeta Elias, eu volto aqui no Antigo Testamento, quando o profeta Elias, ele entra no cenário de Israel, e ele profetiza na época da gestão do reinado do rei Acabe. Entra esse profeta chamado Elias, que vocês conhecem muito a história. Ele entra no cenário de Israel e ele dá uma ordem, ele traz uma profecia dizendo: segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. Irmão, que palavra poderosa foi aquela, né? E ele disse: segundo a minha palavra. Ele não falou: eu falo em nome de Deus que durante um tempo não vai chover. Ele falou: não, segundo a minha palavra. Ele tomou o peso da profecia para ele e falou: segundo a minha palavra, eu decreto, eu declaro que não vai haverá chuva nem orvalho sobre a terra. Que fé foi aquela? Que autoridade de profeta foi aquela? E a Bíblia diz que, quando a gente lê lá no final em Tiago, a Bíblia diz que Elias, tendo as mesmas paixões que nós, homens mortais e pecadores, decretou e não houve chuva enquanto Elias não tirou o decreto. Só voltou a chover quando ele novamente decretou que ia chover sobre a terra. Poder das palavras. As nossas palavras, as suas palavras, elas têm poder.
Vai anotando, vai guardando isso, porque eu posso dizer que eu estou falando aqui para as pessoas mais poderosas da terra, porque você é possuidor de um atributo que Deus te deu, que é declarar sobre a vida do outro. Amém, amados? Aleluias. Entendemos que falar não é só uma característica humana, é um atributo de Deus em nós. Imagine que antigamente, hoje não, hoje tem os contratos, tudo que a gente vai fazer tem que assinar um contrato, tem que assinar um documento. Por quê? Porque o homem perdeu o peso da palavra. Mas antigamente não se tinha contrato, não se tinha essas coisas. A sua palavra tinha um peso. Você pegava um dinheiro emprestado, Cauê, dia 20 eu te pago. Chegava dia 20, eu estava lá pagando. Por quê? Porque a palavra do homem tinha um peso de honra. Porque essa palavra é a palavra de Deus em nós, é um atributo. Então antigamente os homens não precisavam assinar contrato. Hoje, se você... Não vamos nem entrar no mérito da questão, amados? Que tem muita gente que nem vende para crente porque diz que crente é mal pagador. Crente é mal cumpridor das suas palavras. Mas aí eu digo, amados, crente, porque crente até o diabo é. Ele crê, estremece, mas não obedece porque ele está sentenciado. Agora o cristão que é imitador de Cristo, não, esse ainda honra a sua palavra. Amém, amados? Porque a palavra do crente, ela precisa ser honrada, porque a palavra, as nossas palavras têm poder, e ela é um atributo de Deus em nós. Nós precisamos, o cristão precisa honrar a sua palavra. Está devendo? Não pôde pagar? Dá uma satisfação. Pegou emprestado? Não deu tempo de devolver? Dá uma ligada. Porque nós precisamos honrar as nossas palavras. E nós precisamos, amados, trazer de volta esses princípios, porque a igreja hoje, os cristãos hoje estão perdendo o peso da palavra. Hoje você fala, o cara é crente, você já fica numa segunda com ele. É crente. E aí, vai encarar? Eu não estou contando, eu sei que todo mundo conhece um crente aí que é caloteiro, que não cumpre a palavra. Mas eu tenho certeza que aqui nessa igreja não tem pessoas assim. E se tiver, vai se consertar para andar já em conformidade com a palavra. Amém, amados? E tenha certeza, tudo que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite, Ele já falou comigo o dia inteiro hoje. E há dias o Senhor vem falando comigo acerca da palavra. E quando me é dada a oportunidade, eu falo, Senhor, meu Deus, é tão bom falar que a bênção do Senhor vai chegar, que a bênção vai descer, como nós ouvimos aqui agora, o Senhor vai fazer, a promessa vai cumprir. Não é maravilhoso isso? Mas quando vem assim essa pancada do céu, mas é bom, porque o Senhor, Ele corrige a quem ama. E se Ele está nos corrigindo, se Ele está me corrigindo, porque, como dizia o pastor Gil, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, antes de falar à igreja, o Senhor já falou ao meu coração. E eu preciso ter o cuidado de não subir aqui e falar algo que eu não vivo. Eu preciso viver para poder falar. Eu não posso ser um falso profeta aqui, hipócrita, pregando aquilo que eu não vivo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a cada dia nos posicionar, a tornar-nos mais parecidos com Ele. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos então, são 5 tópicos. Vamos para o primeiro. O primeiro tópico do poder da palavra é o poder influenciador da palavra. A pergunta logo no começo é: você pensa em tudo que fala? Ou tem falado o que não pensou? Quando essa palavra veio ao meu coração, eu também fiquei em silêncio assim, perguntando para mim, eu penso para falar, eu falo ou eu falo sem pensar? Você pensa em tudo que fala? Ou tem falado o que não pensou? Aí tem um ditado da rapaziada que diz, não sei se ainda vale para a rapaziada lá, aquele pessoal lá, rapaziada: falador passa mal. É ou não é? Quando falamos sem pensar,
podemos causar terríveis danos ao outro, como mágoas, traumas e outros muitos ressentimentos. Quando nós falamos sem pensar, nós causamos morte na vida do outro. Porque a morte que nós lemos aqui em Provérbios 18, 21, não é uma morte física, real, literal. É uma morte que você tira a pessoa de cena. É uma morte que apaga sonhos. É uma morte que apaga projetos. É uma morte que é uma morte lenta, que vai matando a pessoa aos poucos. Quantas pessoas vocês conhecem que hoje estão morrendo, estão em depressão porque receberam uma palavra mal falada? Então, quando falamos sem pensar, podemos causar terríveis danos a outro, como mágoas, traumas e muitos outros ressentimentos. As palavras certas, ditas na hora errada, muitas vezes são prejudiciais quanto às palavras certas. Às vezes você está falando tudo certinho, mas falou na hora errada, ela faz o mesmo efeito das palavras erradas que você pode pronunciar. Olha o que diz Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muitos sofrimentos. Então, quando você tem cuidado para falar, você evita situações como essa, você evita muitos sofrimentos. Tem um provérbio indiano que diz assim, ó: quando falares, cuide para que tuas palavras sejam melhores que o teu silêncio. Quando você for falar, cuide para que as tuas palavras sejam melhor do que o teu silêncio. Se a gente trazer isso para o nosso português claro, é mais ou menos isso. Se você não sabe o que for falar, é melhor você ficar quieto. Então cuide para que as tuas palavras não sejam melhor do que o teu silêncio. Nossas palavras devem trazer consolo, paz, edificação, encorajamento. Se não for assim, estaremos nos aliando aos nécios e ímpios. Vejamos Provérbios 10, 21. Falei para Marcelo que hoje tem bastante versículo aqui, porque é a palavra que está falando conosco. Provérbios 10, 21 diz: os lábios dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Vamos ler de novo? Os lábios dos justos, quem são os justos? Cadê eles? Estão aqui nessa noite, glória a Deus. Mas os insensatos, ou os tolos, como a Bíblia chama, morrem por falta de juízo. Então que as nossas palavras, elas possam trazer consolo, possam trazer paz, possam trazer edificação, encorajamento, porque se não for assim, nós estamos nos aliando aos nécios e ímpios. O tópico 2, o que você trouxe aqui? Foi o lenço? Obrigado. Eita glória. Tá calor, não tá? É só eu que tô. Tá não? Acho que é fraqueza, filho. Será que aquele cuscuz não bateu na minha fraqueza? É nada, eu nem comi cuscuz hoje. Afastando o mal com a palavra. Então vamos ver aqui agora duas situações que Jesus nos ensina a afastar o mal com a palavra. O primeiro, vocês conhecem. Jesus, assim que ele começa seu ministério, a Bíblia diz lá em Mateus 4 que ele foi levado para o deserto, né, onde ele jejuou por 40 dias. Ele ficou lá 40 dias e depois a Bíblia diz que ele teve fome. Aí aparece Satanás. Vamos ler essa história aqui, contada em Mateus 4, do 1 ao 11. Porque Jesus aqui, ele está, como diz o tópico 2, afastando o mal com a palavra. Jesus exatamente é o que ele está fazendo, usando a palavra sobre a palavra. Porque Jesus,
que era a palavra, o verbo vivo de Deus, agora estava usando a palavra, com o poder da palavra, para afastar o diabo. E olha lá, em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Acompanha comigo, pode ir lendo. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, o diabo também estava usando o quê? A palavra. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos dele ao seu respeito, com as mãos dele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova ao Senhor teu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto. Irmãos, já reparou que... Vocês já pararam para pensar aqui nessa situação? Jesus tinha jejuado, só uma pausa aqui para a gente falar sobre isso. Orado 40 dias no deserto com fome. E olha quem está transportando ele, olha o transporte que ele está usando. Vocês já perceberam no texto? Depois o diabo o levou. Não foi ele que foi o diabo que levou ele. Vocês entenderam isso? Então, se ele era o Filho de Deus, ele era Jesus, e o diabo levou, muitas das vezes a gente pode estar indo em lugar que o diabo nos leva. Agora, a situação é, como nós vamos se comportar quando nós chegamos lá? Por exemplo, temos aqui o Vitor e a Larissa que foram para Paris, amém? Bênção de Deus, receberam uma bênção. Mas digamos que alguém aqui recebe também um convite para ir para Paris, para Londres, para Inglaterra, e é o diabo que está te levando. Vai pagar tudo, patrocina tudo. Porque se ele levou Jesus a um monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, imagine nós. Ele vai, só que chegar lá, o que vai acontecer? Vão vir ofertas. Lembra dos 3 jovens que foram levados para a Babilônia? Olha o que foi colocado diante deles. Só que a primeira coisa que eles disseram, falaram: olha, nós não vamos comer os manjares do rei. Jesus ali está exatamente isso. O diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Aí a gente fala: ah, não, mas o diabo é mentiroso, ele não tinha nada. Mas ele levou Jesus lá. Assim como ele queria persuadir, enganar Jesus, se a gente não tiver com os olhos fitos neles, nós poderemos ser enganados. É ou não é? Às vezes a gente pensa que é poxa, recebi uma proposta. A gente vê muitas pessoas, é ou não é? Que recebe uma proposta para ir para fora do país, propostas boas, mas tem muita gente que vai com alguma proposta e chega lá, mulheres é para trabalhar em casa de prostituição, homens é para ser aliciado para fazer outras coisas, é ou não é? Então a gente precisa estar atento, mesmo que a gente seja levado e a intenção é essa, você tem que falar como Jesus falou. Vamos ver o que Jesus falou? Ele disse, o diabo dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque tudo que o diabo quer, amados, é tirar essa adoração que nós rendemos ao Senhor, para que nós nascemos e foi criado, porque Ele quer essa adoração. Só que nós não nos renderemos, nós não adoraremos a outro Deus. O único Deus que nós adoraremos é o Deus vivo e todo-poderoso. E as nossas palavras devem ser essa. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois a palavra diz, pois está escrito: adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto de adoração. Aleluia, aleluia. Afastando o mal com a palavra. Jesus afastando o mal com a palavra, nos ensinando.
Jesus, ele permitiu que tudo isso acontecesse, como está relatado em Mateus 4, para nos ensinar como nos comportar diante da vida e das tentações que vêm para nós todo dia, das ofertas que nos vêm todo dia. E nós somos suscetíveis ao erro, à queda, ao pecado, porque nós nascemos do pecado. Mas nós precisamos estar atentos para usar a palavra como Jesus usou, porque Ele nos ensinou dessa maneira. Um outro ensino que Jesus nos deu foi com Pedro, lembra? Jesus amava seus discípulos, é ou não é? Se tinha um cara que tinha amor pelos discípulos, era Jesus. E certamente tinha uma reciprocidade. Os discípulos também amavam Jesus, porque todo mundo que se aproximava de Jesus se apaixonava por Ele. Era o cara. Todo mundo gostava de Jesus, e os discípulos nem se fala. Mas Jesus chamou Pedro de Satanás. Para trás de mim. Para trás de mim, Satanás. Vamos ler o texto para a gente entender por que Jesus chamou Pedro de Satanás, né? Com o poder da palavra, afastando o mal. Com o poder da palavra. Jesus não chamou, sai daqui, Pedro. Não, Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Porque não é que Pedro estava endemoniado, mas ele estava emprestando a boca para o diabo naquele momento. Vamos lá, Mateus 16, do 21 ao 23. A partir daquele momento, a história está dando continuidade, tá? Nós pegamos só o texto ali fechado para não ler o texto todo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Vocês estão entendendo? Olha a ousadia de Pedro. Chama o mestre à parte e dá uma dura em Jesus. Porque a Bíblia não esconde que Pedro repreendeu Jesus. Mas que papo furado é esse? Porque ali a Bíblia vai colocar certinho. Mas numa conversa ali de mano a mano, de conhecidos, Pedro repreende Jesus e vai falar: que papo é esse? Você está falando que vai morrer, que vai sofrer na mão dos caras lá, e depois vai morrer, vai ressuscitar? Para com isso. Aí Jesus vira para Pedro, usa o poder da palavra de novo e diz: o mesmo Satanás que estava lá no Mateus 4, ele fala: para trás de mim, Satanás. Você de novo, né? Você é uma pedra de tropeço para mim. Jesus não estava falando para Pedro, Jesus estava falando para aquilo que estava usando a boca de Pedro. Você para mim é uma pedra de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro já estava pensando diferente. O quê? Se os caras vier para cima te pegar, para te fazer sofrer, para te bater, para te matar, nós vamos quebrar o pau. Lembra quando Pedro foi preso, quando Jesus foi preso? Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Certamente ele queria fazer do mesmo jeito. Queria já partir para a briga. Queria resolver na pancada. Fala: não, aqui o mestre, vai nada. Aí Jesus já deixa na hora: para trás de mim, Satanás. E aí todo mundo já entendeu. Falou: não, a linguagem aqui é outra. Jesus não está falando a nossa língua. Porque eu penso comigo, amados, abrindo um parênteses aqui, eu penso comigo que os discípulos, talvez você pense a mesma coisa, muitos deles, principalmente, lembra, Tiago e João, que eram aqueles caras que ficavam ali perto de Jesus, que deitavam no ombro de Jesus, né? E os discípulos todos, eles achavam: bom, Jesus é o mestre, ele foi aclamado para ser o rei dos judeus. Então, peraí, se ele vai ser o rei dos judeus, nós que ele chamou em primeiro lugar, em primeiro plano, nós vamos ser pelo menos os 12 ministros de Israel, os caras que vai sentar lá nas cadeiras, lá em Jerusalém. Eles estavam pensando isso, amado. Só que Jesus não estava vindo para sentar no trono ali de Jerusalém naquele momento. Jesus estava vindo para trazer paz, justiça sobre a terra, para mudar o quadro do mundo. Aleluia. Tanto que os meninos pedem até, né, para que, Senhor, se quando o Senhor estiver glorificado, a gente pode um ficar do lado, outro do outro. Jesus falou: beleza, se você estiver disposto a morrer na cruz, passar o que eu vou passar, estamos juntos. É ou não é?
A gente quer sentar na posição que Jesus está, mas não quer pagar o preço que Ele vai pagar, que Ele pagou. Então, amados, Jesus afastando o mal com a palavra. É para isso que o poder da palavra está na vida do cristão, amados. É para nós afastarmos todo o mal de perto de nós pelo poder da palavra. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa teologia, não é pelos nossos argumentos, não é por nada, é pelo poder da palavra. E o cristão mais sábio, o menos sábio que tiver aqui, se tiver o poder da palavra, Satanás nenhum, diabo nenhum, mal nenhum poderá na vida dele, porque ele tem o poder da palavra. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos para o tópico 3. Está vendo? Está sendo rapidinho, que eu falei que ia ser rápido e indolor, né? Já estamos no 3 já, tá? No total de 5. Dominando nossas palavras. Deixa eu lembrar aqui direitinho quem foi o primeiro, o segundo, né? Então o primeiro foi o poder influenciador da palavra. O segundo tópico, afastando o mal com a palavra. E agora o terceiro, dominando nossas palavras. Eu acho muito bonito quem tem o poder de dominar a bola. Vamos falar nós estamos em época de Copa, eu posso falar da bola, é ou não é? Domínio de bola eu acho lindo, porque eu nunca consegui. Meu pai jogava muito bem. Meus filhos jogam razoavelmente bem, meu sobrinho, meu irmão, que é pai do GCE, foi até convidado para jogar no São Paulo, na época do Cafu, lembra? Os olheiros vinham no campo de várzea, foi convidado para jogar no São Paulo, para ir fazer teste no São Paulo, só que meu pai era muito religioso, não assinou para ele ir. Conclusão, ele não foi jogar no São Paulo, mas ficou jogando nos campos de várzea, quebrando o pé, brigando, e não deu em nada. Não podia ser um profissional pelo menos, mas meu pai não entendeu a mensagem na época, então não virou, né, Gê? E o G está aí, já tentou também, mas agora sem chance, está velho e barrigudo, piorou. Aleluia. Mas meu pai jogava bola muito bem, né? Segundo ele conta, eu nunca vi ele jogando, porque quando nós nascemos, meu pai já estava servindo ao Senhor. Mas segundo ele jogou, lá no Espírito Santo, ele jogava até com Garrincha, lá nos campos de várzea. Antes de Garrincha ser o Garrincha que foi, jogava lá nos campos, lá, e parou de ir porque tinha briga lá. E aí, uma vez teve uma briga com ele lá, o cara falou, vou em casa buscar uma faca e já volto aí. Meu pai puxou o carro para casa e falou, o quê? Nunca mais eu fui em campo jogar bola. Meu pai era decisivo assim, em casa, as mesas de casa, segundo ele mesmo conta, minhas irmãs, que as mesas lá, era no samba, na batucada, nas coisas de terreiro, e cerveja, bebida, até que um dia ele falou, eu decido parar com tudo isso. Parou com tudo isso, procurou uma igreja lá no Largo Bonneville, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, aceitou Jesus, ficou firme, depois foi para o Ministério de Santo Amaro, depois por último passou no Ministério do Comercial e agora está dormindo com Jesus e deixou um legado para nós que nós vamos levar para a eternidade. E eu já falei e repito aqui, eu quero um dia sentar lá na praça central de Jerusalém Celestial, dar um abraço no meu pai, dar um beijo nele como esse que eu ganhei do Júnior aqui agora e falar, pai, obrigado, valeu a pena ter ouvido o Senhor e ter permanecido nos ensinos que o Senhor nos deu. E hoje nós estamos aqui para nunca mais nós saímos da presença do Senhor, porque nós estaremos totalmente livres do pecado para todo sempre. Aleluia. Então voltando aqui, amados, dominando nossas palavras. Eu entrei no negócio da bola, né? Já ia vamos aqui. No domínio, dominando as palavras, porque aqui não é a bola, é as palavras. Amém, amados? Porque todos nós precisamos dominar a palavra, todos nós precisamos dominar, amém? A escola crescer, o homem ao máximo, e todos os estudos que nós temos aqui é para quê? Para a gente adquirir conhecimento, para quê? Para dominarmos a palavra, para termos domínio com a palavra. E dominar a palavra, volto a repetir, não é conhecer a Bíblia de cor, salteada e pulada, não, você pode conhecer a Bíblia salteada e pulada, só que o
Dominar a palavra é você fazer uso daquilo que você conheceu e aplicar para a sua vida, para que através da sua vida o outro também conheça essa palavra. Então, a pergunta é aqui, no dominando a palavra: você consegue dominar sua língua? É uma pergunta forte, hein? Você consegue dominar sua língua? A pergunta é para mim também, porque lá em casa todos nós temos a língua um pouco solta. Todo mundo quer dar uma respostinha no final, né? Todo mundo quer dar a última palavra. Mas a pergunta para nós hoje aqui é: você consegue dominar a sua língua? Essa é uma pergunta cuja resposta está dentro de cada um de nós. Vamos ver aqui o que diz Provérbio 18. Doze, 18, desculpa. 12, 18. Há quem fale sem refletir e fere como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, a parte A do verso diz: há quem fale sem refletir e fere como espada. Nós ouvimos um testemunho aqui agora do Pedro e da sua digníssima esposa Lohana, que eles passaram momentos difíceis por causa de palavras. Há quem fale sem refletir e fere como espada. Mas para nós hoje aqui nessa noite fica a parte B desse versículo: mas a língua dos sábios traz a cura. Tem cura através da sua língua. A sua língua, a sua boca, a sua fala é para transmitir cura para a vida do outro. Aleluias. Glorifica a Deus no seu coração, na sua alma aí então. Aleluias. Porque, amados, eu peguei isso no meu espírito e eu quero falar isso aqui nessa noite, essa frase aqui, esse texto. Que uma das principais, não é a principal, mas uma das principais características de um crente cheio do Espírito Santo não é ele falar em línguas, é ele saber dominar a língua que ele já tem. Essa é uma das principais características. Não é você falar em línguas, porque falar em línguas evidencia que você foi batizado com o Espírito Santo, amém? Mas uma das principais características de um crente cheio do Espírito Santo não é você falar em língua, não. É você saber dominar a língua que você já tem. É você saber lidar com ela. Isso evidencia um cristão cheio do Espírito Santo. É quando você sabe dominar essa língua que está dentro da sua boca. Tá bom, César? A maneira como falamos poderá revelar tanto o nosso caráter e indicar o equilíbrio da nossa vida espiritual, como também apontar as nossas práticas ímpias e mundanas. Vou ler de novo essa parte. A maneira como falamos, a maneira como nos pronunciamos, como falamos, poderá revelar tanto o nosso caráter e indicar o equilíbrio de nossa vida espiritual, como também apontar as nossas práticas ímpias e mundanas. Então a maneira que nós nos comportamos, a maneira que nós falamos, que nós vivemos, que nós reportamos a nossa comunicação, isso demonstra para o outro o equilíbrio que nós temos. E também se realmente nós estamos seguindo a Cristo, imitando a Cristo, falando como Cristo, ou se nós estamos tendo práticas ímpias e mundanas, travestidos de cristão. É forte, amados, mas é o Senhor nos ensinando, porque Ele quer pessoas melhores.
Ele quer que nós, aquilo que já está bom em nós, Ele quer nos melhorar cada dia mais. Ele quer nos aperfeiçoar cada dia mais. Ele quer nos trazer mais para perto dEle. E para nós chegarmos cada vez mais perto de Cristo, nós precisamos conhecer a palavra. E não somente conhecê-la, praticá-la, que é muito melhor. Tem um texto aqui que é grande, mas é bom a gente ler, que é Tiago. Esse é forte, hein? Porque hoje está sendo um culto de doutrina, amém? É ensinamento, a doutrina é ensinamento, independente de que hoje é culto. Tem alguém que não é cristão aqui? Ou que não aceitou Jesus ainda? Amém. Mas tem uma palavra para você também, além dessa que já está sendo revelada aqui, amém? Então, pega lá Tiago 3, do 2 ao 13. Eu vou terminar no momento certo, tá? Vai dar tudo certo. Diga, já deu tudo certo em nome de Jesus. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles não obedeçam, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Vocês prestem bem atenção na palavra, para mim não precisar voltar a explicar, porque a palavra está bem explicada. Aqui ele está falando assim, ó, que se o homem, ele consegue dominar a sua boca, a sua língua, ele já consegue ser perfeito. Porque é uma coisa que a gente não consegue, não é? Então a palavra já está falando que a gente é imperfeito, né? Aí fala do cavalo. Fala, olha o cavalo, é grandão, não é? Imponente, o bicho é bruto, mas o homem vai e coloca um freio na boca dele, coloca ali aquele negócio e consegue dominar ele, levar ele para onde quer. Vamos entendendo a palavra. Nós estávamos no 3. Hoje já lemos o 3. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Amados, que quão terrível é. Tiago não passou pano, não é? Ele não aliviou quando fala, porque, amados, por mais bonitinho que a gente seja, carinha de anjo, é ou não é? A gente tem dentro da nossa boca uma língua que, se a gente não tomar cuidado com ela, a gente incendeia uma floresta. A gente acaba com tudo. Você quer ver se acabar com a vida da pessoa? É você levantar uma calúnia, você alimentar uma calúnia da pessoa que não aconteceu, ou mesmo que aconteceu. Você é como amassar esse papel, é ou não é? Se eu desamassar esse papel aqui agora, ele vai ficar como o Aleph me trouxe antes aqui. Nunca mais, amados. Assim é uma fala sobre a vida da pessoa. Por mais que você desamasse, passe um ferro quente aqui por cima de um pano, nunca mais esse papel será o mesmo. Então é isso que Tiago estava nos ensinando. É isso que ele está nos ensinando para nós usar, saber como usar. Por isso que o começo é dominando nossas palavras. Você consegue dominar a sua língua. Mesmo que a gente não consiga, a gente tem que fazer todo o esforço para conseguir. Assim também a língua é um fogo. O outro, a espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar. Mas ninguém consegue, meu Deus, ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Diga misericórdia, amados. Aleluia. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Amados, é um cuidado que a gente precisa tomar. É ou não é? Porque veja bem,
E eu falo para mim mesmo, porque muitas vezes a gente pega em situações. Eu assisto muito política, amados, porque a gente precisa estar inteirado do que está acontecendo no nosso país. Eu assisto. E eu não fico só assistindo cortezinho pequeno, não, frases isoladas. Eu gosto de assistir os podcasts na íntegra, o que está acontecendo. E dá uma raiva de certas coisas, né, amados? Dá uma raiva de certas narrativas que a gente vê. Mas a mesma língua, amados, porque quando eu estou ali, ó, eu só falta tomar o microfone da Eleonai, mas eu não vou tomar não, Eleonai, que você arrebenta aqui na adoração, você se entrega, e eu fico me entregando dali. Mas essa mesma língua que adora o Senhor, não pode, amados, amaldiçoar os homens. E muitas das vezes, por dizer palavras negativas, nós já estamos amaldiçoando. É forte, né, amados? Até tristeza tem hora, né, de nós sabermos que o Senhor, Ele nunca agiu como nós agimos. Quando Ele ensina lá as parábolas, lembra? Quem que estava lá vendo Ele ensinar aquelas 3 parábolas lá, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo? Lá em Lucas 15, se não me falha a memória, a Bíblia diz que estava com eles pecadores e prostitutas, e do outro lado, também perto lá estavam quem? Os mestres da lei, os escribas e os fariseus, todo mundo junto lá. E aí o que Jesus faz? Jesus não desfaz de ninguém, Ele começa a ensinar as parábolas para quê? Para aproximar aqueles que já achavam que estavam próximos, não estavam. E aqueles que não conheciam, estavam com todo o prazer do lado de Jesus aprendendo. E às vezes a gente quer dividir os grupos, né? Esse aqui não é de Deus, esse aqui não. A gente vamos fechar o nosso grupinho aqui da Missão Vitória, da Assembleia de Deus, da Graça, da congregação. Nós precisamos tudo se converter, senão o céu vai ficar distante de nós todas as vezes, cada dia mais. Mas não se importa com o outro não, se importa com você. Que a palavra esteja te moldando nessa noite, porque ela está me batendo o tempo todo, e eu quero apanhar mais, porque eu quero me tornar cada dia mais parecido com Jesus. Porque vai que me dá um pá e eu caio duro. Como é que eu vou estar? Como é que eu vou chegar diante de Deus? E dar um pá e cair duro não é só para mim que tem 60 não. Para você que tem 20 pode acontecer também. Não estou jogando praga não, estou só dando um alerta. Que ninguém é mortal, vive para sempre aqui não. Nós vamos viver para sempre com Jesus na eternidade, lá sim. Mas aqui a gente está de passagem, a gente não sabe quantos dias a gente vai viver, a gente só sabe que está vivendo. Então a gente tem que viver o hoje como se Cristo fosse voltar amanhã para nós, amém? Então terminando lá, da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Olha, o Tiago está corrigindo a gente. Ele falando, da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Aí ele fala, meus irmãos, isso não está certo. Então vamos lá. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Amém. Vamos, deixa eu da figueira mais para frente, porque senão a gente vai abrir muito leque aqui. Então, amados, é isso. Nós precisamos aprender com Jesus. E a palavra está aí, amados. Tem acesso, você tem acesso. Você tem acesso. Eu estou falando aqui, eu não estou falando nada mais do que aquilo que você já conhece. O que nós precisamos fazer é colocar em prática a palavra do Senhor, guardar ela dentro de nós, para que cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Porque o cristão é o quê? Pequenos cristos. E se nós somos pequenos cristos, nós temos que ser parecidos com Ele. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Olha só. Pense em tudo que falar, mas não fale tudo que pensar. É uma frase do Patrick Dunley. Pense em tudo que você vai falar, mas não fale tudo que pensar. Pense em tudo que você vai falar, não fale sem pensar. Pensa 2 vezes. Eu vou chegar no Aleph e eu vou falar um montão para ele, cara. Mas aí eu fico pensando, peraí, vou pensar tudo. Mas mesmo que eu pense tudo que eu vou falar, eu não falo tudo que eu pensava. Porque mais dá vontade. Você já se pegou com essa frase aqui, ó? Até anotei algumas aqui, ó, para falar aqui para vocês, porque quem já não disse essas frases aqui, ó?
Quando eu vejo, já falei. Quando eu vejo, já falei. Amados, isso é falta de ética, é falta de educação. Não é nem só para o cristão, isso é para qualquer pessoa. Quando eu vi, já falei. Não, pensa para falar, dá um pouco, respira. A outra. Eles me provocaram. Eles me provocaram. A desculpa furada aqui, ó. Herdei esse temperamento dos meus pais. Paulo César parou até o fundo musical ali agora. Eles precisam ouvir isso. Como se e a pessoa já fala assim, dona da verdade, dona da razão. Eles precisam ouvir isso. A última bolacha do pacote, a última água do deserto. Tenho sempre a resposta na ponta da língua. Fala, Jeová, está falando com gente aqui hoje. Acho que até falaram isso aí hoje já, né? Já estava com meus nervos à flor da pele. E a última. Falou o que quis, ouviu o que não quis. Vocês aplaudiram? Mas sabe o que é isso? Essas expressões revelam claramente a falta de domínio e mansidão, que são os dois últimos frutos do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele é composto de 9 características como essa. E as duas últimas é mansidão e domínio próprio. Se você não tem mansidão e domínio próprio, significa que o fruto do Espírito em você está meio estragado. Digamos que fosse uma mexerica. Esses 2 gomos estão podres e está afetando todo o resto da mexerica. Nós precisamos corrigir, porque diferente da mexerica, esses 2 gomos podem ser arrumados para nós nos tornarmos parecidos com Cristo. Essa mansidão e domínio próprio está lá em Gálatas 5, do 17 ao 23. Está lá os frutos da carne, que é tudo isso que eu li aqui primeiro, essas frases que muitas das vezes nós pegamos nos pronunciando, e depois os frutos do Espírito, que os 2 últimos é mansidão e domínio próprio. Está acabando. Você já pensou na possibilidade de ficar calado? Porque nem sempre é tempo de falar. Lembra do Eclesiastes 3? O 7 diz assim: há tempo de calar. Faladores, é tempo de calar. Então vamos lá, o tópico 4, para a gente terminar. O tópico 4 eu vou só ler. A santidade na maneira de falar. Amado, eu costumo dizer que a santidade, ela é um processo. Amém? Você entende que a santidade é um processo? Por exemplo, a salvação, o martelo já foi batido na cruz. Estão salvos. Aquele que crê e foi batizado está salvo. Só que agora tem o processo de quê? Da santificação. E a santificação, nós só tomaremos posse dela quando nós estivermos totalmente livres do pecado. Você está livre do pecado? Então você ainda não é santo. Nós estamos caminhando nos caminhos e no processo da santificação. Só que o Senhor nos conhece, é por isso que Ele está nos ensinando. Porque você falar assim, eu estou no processo, então eu posso pecar. Não pode, amados.
porque a gente não sabe quando é o fim da linha para nós. Nós temos que buscar a paz e a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus, nem aqui nem na eternidade. Então nós temos que buscar isso, a paz, a santificação e a paz com todos. Então a santidade, na maneira de falar, a santidade deve abranger todas as áreas da nossa vida. Mas uma que merece o maior cuidado de nossa parte é a maneira de falar, que está inteiramente relacionada ao comportamento da nossa língua, com a nossa língua. Com a santidade, com a nossa língua e com a santidade, é a condição para permanecermos na presença de Deus. Toda pessoa deve estar atenta quanto àquilo que fala. Se não atentarmos para o que falamos, podemos contaminar todo o corpo, pois assim procede o tolo, não pensa no que fala e nem fala aquilo que pensou. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado com a maneira que fala. O cristão, por mais temperamental que ele seja, tem um temperamento forte, ele precisa aprender a se comunicar, a falar, a responder, a esperar, a se calar. Você já pensou, já reparou que tem pessoas que não esperam nem você falar, ela já está falando por cima? Ouve o outro primeiro. Não tire conclusões precipitadas. Não conta uma experiência maior. Não é? Aí eu falo para a Michele, comprei um carro amarelo. Fala, aí eu tinha um cor de abóbora, quer dizer, a cor do dela já é mais forte do que o meu. Então, amados, nós precisamos ter a nossa vida em santidade em todas as nossas maneiras de viver, e principalmente naquilo que nós falamos, como nos pronunciamos, porque o Senhor se agrada disso, e nós vamos nos tornar cada vez mais melhores na presença do Senhor. E aí sabe o que vai acontecer? As bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida. Aí, mesmo quando nós estivermos passando o processo que a pastora Cris está passando nesse momento, de desejo de estar aqui e estar lá no hospital, num lugar onde ela não queria estar, mas ela vai entender que mesmo estando ali agora, é por uma causa importante, porque alguém vai precisar ouvir a pastora Cris lá onde ela está, e que ela tenha um espírito sensível para saber que ela está lá por um motivo. Porque a Bíblia diz, Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente, não é separado, é juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, até ele estar no hospital hoje, nesse momento, está contribuindo. Sabe por quê, amados? Porque Deus, ele protege o seu propósito, porque o propósito é dele, não é nosso. Então ele muitas das vezes vai nos guardar diante do processo. Para quê? Para proteger o seu propósito. Então todas as coisas que nos sobrevêm, né, filha? Passamos um período, quantos anos atrás? 2 anos atrás, né? Correndo para médico todo dia. Eu sentado nas recepções de hospital, depois ela ficou internada, passou por cirurgia, até descobrir o que tinha. Mas hoje nós estamos aqui, né? E podendo falar para as pessoas que estão passando pelo mesmo propósito, como a Larissa passou, como a Cris está passando, como outros estão passando e irão passar, amados. Nós temos uma palavra de ânimo, de paz, de encorajamento, e dizer para essas pessoas: olha, eu já passei por isso e venci, e o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu vivo com Ele, falou para mim que no mundo eu teria aflição, mas era para que eu tivesse bom ânimo, porque Ele já venceu. E a palavra de Deus lá em João diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence o pecado, vence a morte, vence as impossibilidades, vence tudo. Com Jesus nós somos mais, muito mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E para terminar, como é que é teu nome, filha? Bruna, você ainda não é crente, não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, é isso?
uma palavra aqui para você, também para você usar a sua boca hoje. Põe aí para nós, Marcelo. Esse aqui é especialmente para a Bruna hoje. É Bruna, né? Para você, Bruna, de todo o coração. Romanos 10, do 9. O 9 e o 10. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salva. Bruna, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e ressuscitou, Ele está dizendo, você será salva. Você quer confessar hoje com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida? Então levante a sua mão e diga assim: eu confesso com a minha boca. Glória a Deus, glória a Deus. Vem aqui, Bruna, você pode vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Aleluias.